Oi, pessoal. Estamos indo agora para a parte de análise de ocorrências, estudo de casos com soluções da supervisão SEAL, tá? Vou mostrar de maneira bem direta três exemplos de ocorrências que a equipe de proteção me pediu para subsidiar na sua análise, tá certo? Então vamos lá. Caso 1. Transfer trip recebido, mas não enviado. Então o que foi que o DOTP falou para a gente? Houve às 13h44 de hoje, a abertura de automático de disjuntor 14 novembro 2 de Juazeiro 2. O religamento automático ocorreu às 13h44. Motivo? Recepção do transfer trip. A análise está em andamento, pois não há registro de atuação de qualquer função de proteção no terminal de Senhor do Bonfim. Também não foram observadas nas oscilografias anormalidades nas tensões correntes da LT04 novembro 2. Então, legal. Vamos ver como é que a gente pesquisa isso aí, tá? Como é que eu fiz? Regional, Sobradinho. Localidade, deixei todas, porque como eu quero ver um enlace, eu queria, se eu tiro de uma estação e tiro da outra, eu tenho que fazer a pesquisa duas vezes, tá certo? Então, eu preferi deixar todas e colocar aqui no texto de busca apenas 04 novembro 2, tá bom? Botei aqui o dia de início, o dia de fim, que também não foi o mesmo, tá? E aqui, como sei que aconteceu no 44º minuto das 13 horas desse dia, eu botei para começar às 13h44 e 13h45. Afinal, é GPS, a precisão muito boa, correto? Não. Você vê aí que ele não me colocou nenhum evento, tá certo? Então, o que foi que eu fiz? Voltei para o meu campo de busca e aumentei o range da minha pesquisa. E agora eu consegui encontrar, tá certo? Você vê aí que está um pouquinho mais atrasado quando a gente compara com o sinal do pessoal da proteção. Por que isso acontece? Honestamente, eu não sei. Se é GPS, devia ter uma precisão de frações de segundo, né? Não devia deixar uma diferença tão grande de um minuto, de um intervalo para o outro. Mas acontece e eu não sei dizer por quê, tá bom? Também não sei dizer se o problema é da SEAL ou se seria do sistema da proteção. Não sei dizer, mas eu sempre recomendo que se deixe um intervalo um pouco maior para a gente identificar isso aí. A gente já chegou a ver, inclusive, diferenças de 40 minutos, tá? Não é normal, não é comum, não é sempre. E é um problema que a gente precisa conviver, porque afinal de contas é um sistema que já foi descontinuado e a gente não conta mais com o suporte da SI para poder tirar dúvidas e resolver esse tipo de problema, tá bom? Então repara, houve de fato aqui, eu estou vendo, recepção de comando 1, recepção de comando 2, ou seja, transfer type em Juazeiro 2, certo? Logo depois, você está vendo aqui que eu coloquei aqui, desculpa, assim, houve essa recepção de comando 1, comando 2 e depois houve uma transmissão dessa mesma estação. O que foi essa transmissão? O comando de eco, tá bom? Então isso é uma coisa normal. O Juazeiro, o relé de Juazeiro quando recebeu, ele mandou um comando, devolvendo o comando para a estação remota, tá? Então, logo depois eu tenho agora esses comandos aqui, ó. Recepção do comando 2 guarda, recepção do comando 1 guarda. O que é isso? Esses dois eventos mostram o momento de início do comando. Esses dois, o momento de fim. Ou seja, nesse momento, Juazeiro 2 deixou de receber os comandos 1 e comando 2. Tá certo? Senhor do Bonfim começou a receber o comando aqui nesse tempo, tá? Recepção de comando 1 trip. Na hora que ele recebeu esse comando 1, ele mandou um comando. Por quê? O eco. Ele não estava interpretando esse comando como eco. E afinal, para ele não mandou nenhum comando. Se ele recebeu um comando, ele devolveu o eco, tá? Em seguida, o que, é que a gente tem? A gente tem a normalização dos comandos de transmissão,
de Juazeiro 2, tá certo? Comando 1 guarda. Recepção de comando 1 guarda em Senhor do Bonfim, que deixa de receber. E também em Senhor do Bonfim, ele para de transmitir, desculpa, é isso mesmo, o comando, tá bom? Então isso aqui é a normalização dos comandos, voltando para os estados de repouso, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos lá. Caso 1. Qual foi a nossa resposta ao ver essas informações da SIL? Os registros da SIL coincidem com os do auxílio, recepção de comandos 1 e 2 simultaneamente, ou seja, transfer trip, em Juazeiro 2, sem as transmissões correspondentes do lado do Senhor do Bonfim. No entanto, para fechar o posicionamento de OTT a respeito da ocorrência, é importante uma análise local para colher mais informações. Assim, solicitamos a Humberto, DOR-BP, nos enviar logs dos equipamentos. Tá? Então, foi o que a equipe Sobradinho fez. Mandou esses logs dos equipamentos que ele tirou do próprio modem de teleproteção. Tá? Isso é um pouco confuso, mas depois você pega o jeito do linguajar dele. Tá? Você não precisa entender tudo que ele está falando, tá? Mas você precisa focar no que você está procurando, tá? Esse é o método de Juazeiro. E mostra aqui, comando output 2 e comando output 1. Quando eu falo em output, eu quero dizer o quê? Da interface entre o equipamento de teleproteção e o IED, o relé de proteção da própria estação, tá bom? Se fosse entre esse cara e o remoto, a gente teria a informação de transmissão, de recepção, tá? Mas quando fala em input e output, seria essa interface local, tá? Então, começou o comando aqui, 1 e 2, terminou o comando aqui, 1 e 2, tá certo? E logo depois ele pega e manda o eco, tá? Ou seja, input 1 on, input 1 off, ou seja, recebeu da proteção, aquele enviou para a proteção comando 1 e 2, e aqui ele recebeu da proteção comando 1. Em Senhor do Bonfim, o que acontece? Ele recebeu do remoto o comando 1, tá certo? Mandou para a proteção. A proteção mandou o comando de eco e logo depois os dois comandos terminaram. Esses foram os pulsos de subida do comando e o pulso de descida. E o que aconteceu? O log do equipamento corrobora com as informações que a gente viu na SIL e com a informação que a gente recebeu da proteção, tá? Isso é uma coisa muito estranha. Esse é o único caso que eu peguei em quase 16 anos aqui na Chess em que um equipamento simplesmente manda comando de transfer trip sem nenhuma razão. Então essa foi a resposta. Os logs dos equipamentos também corroboram com as informações do auxílio e da SIL, conforme segue. E aqui eu fiz o detalhamento, tá? A diferença de tempo entre os comandos deve-se ao fato dos equipamentos não estarem sincronizados via GPS, ou seja, os moldes de teleproteção que fazem esse transporte dos comandos, a gente não sincroniza ele via GPS. A gente, quando vai fazer a manutenção, a gente seta o horário dele, sai, e é normal que com o tempo ele atrase ou ele adiante. Tá certo? O que eu falei, né? Havendo um escorregamento ao longo do tempo. Assim, não restam dúvidas de que o equipamento de teleproteção de Juazeiro externou indevidamente em sua régua de interface com a proteção os comandos 1 e 2 simultaneamente, causando uma abertura de disjuntor por DUTT. Tá? Como eu falei, isso é um caso ímpar. Nunca tinha visto isso antes. Tá? Se me dissesse, eu não ia acreditar, porque realmente eu peguei esse caso, analisei, e a gente viu que nos três sistemas, né, o oscilo, a SIL e o log de equipamento, acusa isso. Tá bom? Então vamos lá. Caso 2. Transfer trip enviado, mas não recebido. Tá? Isso aqui é o contrário, né? O outro ele recebeu, mas não enviou. Esse enviou, mas não recebeu. Tá? Então vamos lá. Então, TP, solicitamos os logs de interpretação de ambos os terminais da LT 04 mais 7 Angelim Messias referente à ocorrência descrita abaixo. Aí ele mostra Angelim, desarme da 14 mais 7 com religamento automático sem sucesso. Em Messias, o mesmo desarme com religamento automático. Localização de defeitos. No mesmo instante houve desarme, chuva na região. Bom, então
basicamente essa informação que eu não consegui pegar desse e-mail, mas eu consegui conversando com a pessoa que abriu, né, essa ocorrência, foi justamente isso. Ele esperava que recebia um comando e não recebeu. E olha aqui o detalhe. O auxílio indicou curto fase terra, entre as fases B e C, tá? Depois a gente verificou que as fases B e C são justamente as fases que estão operando os transceptores opláticos desse circuito fase-fase, certo? Então, bora lá. Como é que eu fiz a minha pesquisa? Regional Leste, todas as localidades, texto de busca 04 Mike 7, data do evento, agora que eu já sei que tem uma diferençazinha, né, de tempo, né, que pode existir essa diferença de tempo, eu botei um tempo bem grande, ó, de 8 às 9h30. Ou não é possível que eu não consiga ver agora esses eventos, né? Sim, é possível. O que aconteceu? Essa data, 23/1. Esta data aqui é uma data onde a gente tem horário de verão, tá certo? Ou assim, onde Recife não tem horário de verão, mas o sistema elétrico trabalha com horário de verão. E a nossa ESIL, ela não é atualizada nesse momento, ela continua mesmo com o horário local. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um novo texto de busca, começando agora uma hora mais cedo, de 7 às 8h30 da manhã. E aí eu vi, de fato, o Angelim fez uma transmissão de comando 1, né? Aqui, comando 1 trip, comando 1 guarda, né? Então ele mandou um comando, de fato, e que a gente não consegue ver o outro lado, tá certo? Então o que aconteceu? Será que o outro lado não recebeu? Será que o outro lado também não mandou nada? Vamos lá. Resposta do OTT. A visão acusou para o equipamento de teleproteção em Angelim a transmissão de apenas um comando para o terminal remoto de Messias, com duração de aproximadamente 500 milissegundos. Para esta estação, a supervisão ESIL não reportou recepção de comando vindo de Messias, e nem qualquer outro alarme, baixa resolução de ruído, perda de guarda, limitação, etc. Na estação de Messias não há registros da ESIL porque a remota da estação não está operacional. Ou seja, é uma outra dificuldade que a gente tem. A gente, além de ter um sistema que a gente não conta com um suporte para explicar alguns casos que a gente não consegue entender, a gente está com os equipamentos quebrando e não está conseguindo mantê-los, tá? Isso dificulta ainda mais essas análises, tá bom? Então, vamos lá. O que é que o TOTP então pediu? Solicitamos suporte para realizarmos teste de operação no enlace de teleproteção referente a LT04-7 Angelim Messias. Isso ele está mandando, tá certo? Para a equipe regional. Isso, no caso, ele mandou para a DOR-RP, tá? Visto que tivemos uma ocorrência do dia 23 para a transmissão de um transfer trip terminal de Messias, verificado nos registros internos do IED, porém não tivemos a recepção deste transfer trip no terminal remoto 04-7 em Angelim. Tem esse terminal de Angelim aberto apenas em tempo de segunda zona, ou seja, depois daqueles 400 milissegundos de curto-circuito, o que não é o ideal. Depois a gente viu, tá? Que foi justamente aquela questão. A gente não tinha isso registrado, os alarmes, porque Messias estava com problemas, mas a gente, quando acessou o equipamento, a gente confirmou que durante aquele evento, o terminal de Messias ele estava com alarme de relação ao ruído, de perda de recepção, justamente porque curto-circuitou as duas fases que ele usa para a sua conexão ao plat, tá bom? Vamos agora para o caso 3. Recepção de comando com tempo mais longo que o esperado. Vamos lá, que esse aqui é um pouco mais complicado. Gostaríamos que fossem disponibilizados os logs de teleproteção referentes aos desarmes da LT 05 Victor 5 Xingó Jardim, em 5/10 às 18h22. Solicitamos também informações se há alguma temporização nos casos associados a esta LT. Tá certo? O que foi que aconteceu? Verificamos. Isso ainda é a DTP. Verificamos nos registros internos aos IEDs do terminal de Jardim que as recepções estão durando um tempo maior do que o esperado. Nesta ocorrência, os IEDs do terminal de Xingó
transmitiram um sinal de permissivo com duração de 100 milissegundos, enquanto no terminal de Jardim, o sinal de recepção durou cerca de 150 milissegundos. Essa recepção de permissivo no terminal de Jardim, por tempo elevado, provocou a atuação do esquema de eco, após o primeiro desarme do 15 Delta 1. Com isso, a teleproteção da 05 Victor 5 Xingó Jardim entrou em loop e continuou transmitindo, recebendo sinais de eco em ambos os terminais. Seria uma situação parecida com aquela que eu te falei, que eu peguei no comissionamento, né, do equipamento, mandando para o outro indefinidamente esses comandos, tá? Então, bora lá. Mais uma vez, eu fiz essa minha tela de pesquisa, tá certo? E dessa vez eu consegui de primeira. Aí, os equipamentos, os eventos. Repara, quantos? 2.957. Como ele falou, ficou o comando indo e voltando, tá bom? Então, o que a gente faz quando a gente tem essa cacetada de eventos? A gente pode exportar para o Excel esses eventos e fica muito mais fácil de se tratar, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Aí, clica em exportar, tá bom? Ele vai abrir essa tela, você diz que vai querer salvar como, tá certo? O arquivo e dar um nome para ele, tá bom? Quando você abrir esse arquivo, ele vai ser uma coisa maluca como essa, né? Que você olhando, você vai dizer, poxa, não me ajudou de muita coisa, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai abrir um outro arquivo do Excel, você vai nessa aba aqui, cadê? Arquivo, obter dados externos de texto, obter dados de texto, tá? Você vai apontar para aquele arquivo e vai começar a dizer como você quer exportar. Ou você quer que ele seja delimitado, ou seja, você quer que tenha algum caractere que identifique o fim de uma coluna e o começo da outra, tá certo? Vai clicar em avançar. Vai ter logo depois você dizer qual é o caractere que vai delimitar o fim de uma coluna e início da outra. Nesse caso seria a vírgula. Você bota aqui vírgula, ó, ele já começa a mostrar aqui bem mais facilmente, né? Já deixa evidente onde é que começa e onde é que termina cada uma dessas colunas. Depois você vai clicar em concluir e vai perguntar onde é que você quer começar a colar essa exportação. Geralmente deixa aqui no A1 mesmo e pronto. E agora você tem um resultado muito mais fácil de entender, tá certo? Você consegue ver, ó, isso aqui vai ser a estação de origem, vai ser o momento do evento, a identificação daquele evento, né, e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Repara agora que eu tenho um monte de eventos de Xingó, certo? De transmissão, recepção, e eu não estou conseguindo ver, isso está classificado por data e hora, e eu não estou conseguindo ver do terminal remoto. Tá? Então, rolando a página, lá embaixo eu vejo que Jardim só começa a aparecer muito depois de terminal de Xingó. É aquela questão que eu falei, né? Às vezes tem uma diferença gigante de tempo que eu não sei explicar por que acontece. E a gente tem que conviver com ela. Tá? Poxa, então não vai adiantar para mim como é que eu vou fazer uma análise com essa diferença de tempo tão grande? Entra a criatividade, tá? E quanto mais conhecimento de Excel você tiver nesse caso, melhor. Eu peguei essa tela, trabalhei e deixei de uma outra cara para ela, tá bom? Eu coloquei assim, horário original e esse hora seria o horário de fato. O que seria isso? Eu vi mais ou menos qual foi o tempo do primeiro comando enviado de uma estação e esse tempo do comando recebido na outra. E sair retirando, tirando essa diferença de um dos dois lados, de maneira a ter um horário aproximado da outra estação. Não é o ideal, mas é o que tem para hoje, né? Então, agora eu consigo ter, ó, Jardim Xingó, Xingó, Jardim, dizer qual é a proteção que atuou. Eu consigo agora fazer filtros para filtrar somente PP, somente PA, somente transmissão, somente recepção e tudo mais, tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente consegue ver também, né,
Aqui eu consigo já identificar esses blocos de comando, ó, que mandou o comando. ah, Desculpa. Aqui na realidade seria. Peraí, só um minuto. Agora eu identifiquei isso aqui, tá? Então, o que eu fiz primeiro? A gente consegue ver, a- logo que tem a ocorrência, que os dois terminais mandam comandos um para o outro. Aqui são só comandos de transmissão, tá? Então, tanto na PP quanto na PA, a gente observa que as duas estações mandaram comando 2 e que só Jardim mandou comando 1. É como se Jardim visse em primeira zona o defeito e Xingó visse em segunda zona, tá? E esses comandos que foram enviados, logo depois a gente vê a consequência do terminal remoto, as recepções, tá bom? Então, com isso, a gente consegue ter uma ideia melhor do comportamento do enlace, tá? Vamos lá. Também nessa planilha eu fiz questão de colocar filtros para poder selecionar quais são as visualizações que mais me interessam para poder separar uma coisa da outra. Então, primeiro eu falei, olha, eu só quero ver o que for de Xingó, o que for da proteção principal, o que for de comando de TX, foi o comando 2 sendo transmitindo, tá certo? E com o status somente de fim, o status de conclusão do comando, tá certo? E o que seria essa duração do comando, tá? Eu peguei e fiz também uma regra para subtrair esse tempo de fim do comando do tempo de início do comando e aqui eu chego a esses valores, tá? Então a gente vê que na transmissão, a gente tirando esse primeiro comando, a gente tem um tempo típico de 68 milissegundos sendo transmitidos, tá? Agora, quando eu vou ver a recepção da outra estação desse mesmo comando, eu tenho, olha só, comandos um pouco mais longos do que o outro, tá? Voltando aqui para a gente ver de novo. 68, o primeiro foi de 103, aí recebeu 123, ou seja, 20 milissegundos depois, e o restante também, tudo com 20 milissegundos depois. Então, realmente, a gente está vendo que o equipamento ele está somando 20 milissegundos ao comando que ele está sendo transmitido. Um equipamento transmite um tempo e o equipamento remoto recebe aquele mesmo pulso de comando mais 20 milissegundos, tá? Então, qual foi a nossa resposta? Desculpa, antes da nossa resposta, houve informação que a gente escolheu da própria DORPP, tá? Que é Paulo Afonso. Ele falou o seguinte, eu lembro que essa linha passou por um retrofit na proteção e não nos foi informado se teríamos que alterar algum parâmetro de temporização nos equipamentos de teleproteção e talvez isso esteja contribuindo para esse problema, tá? O que acontece? Toda vez que a gente vai fazer um retrofit de proteção, é necessário envolver a equipe de telecom do começo ao fim do processo, tá? No planejamento, no projeto, no comissionamento, tá certo? Porque, nesse caso, na hora que foi feito o retrofit, os, as necessidades da proteção mudaram. Antes, esse tempo a mais que a gente colocava era um tempo que foi solicitado pela proteção. Uma vez que eles trocaram a proteção e eles não nos informaram o que eles queriam, a gente terminou mantendo, a gente não tinha como saber, a gente continuou mantendo aquelas mesmas premissas, aquela mesma configuração anterior que já não atendia mais a proteção, tá certo? Me foi informado que o comissionamento houve envio e recepção de comando. Eu não sei explicar por que esse problema não foi identificado no comissionamento, tá certo? Mas, assim, fica a informação. Mexer na proteção envolve a teleproteção também. E aí, a gente precisa ser envolvido para a gente saber se a gente consegue atender esse novo projeto, tá? Se não atender, tem que trocar também os equipamentos de teleproteção, o sistema de teleproteção.
E, se nós atendemos, reparametrizar esse equipamento, tá? Então, assim, ciente desse atraso, né, desse incremento de tempo, a DOTP respondeu: não é aconselhável que a teleproteção apresente qualquer tipo de temporização de pick-up ou dropout. A temporização destes sinais já é feita na lógica interna das proteções e unidades de controle. Portanto, solicito que qualquer temporização referente à teleproteção seja mantida em zero, evitando bloqueios e desarmes incorretos. Qual é o problema aqui? Esses equipamentos não permitem a configuração sem prolongamento. São equipamentos muito antigos, tá certo? Ou seja, os equipamentos que nós temos para essa linha não atendem os requisitos de proteção. É triste, mas é verdade. E assim, perdeu-se uma excelente oportunidade de fazer um upgrade no sistema de teleproteção na hora que foi feito esse retrofit. Então a gente tem uma cadeia de proteção que é exigente, que é bem high-tech, que tem facilidades, que tem um tempo de resposta bacana e que demanda uma teleproteção que não acompanha ela, tá? Então, eu volto a frisar o que eu coloquei aqui, ó. Destaco que é importante envolver a manutenção de telecom em futuros retrofits da proteção, tanto na fase de planejamento quanto nos testes após a implementação de melhoria, para minimizar as chances de os equipamentos de teleproteção permanecerem com configuração inadequadas à nova proteção, tá certo? Então, só uma curiosidade, uma vez que eu fiz aquele filtro, né, que eu fiz aquela organização, eu pude também colocar formas para poder contar os tipos de comando que a gente recebeu, tá? Então, comando 1 eu recebi 40, comando 2 eu recebi 2.917. Isso não tem nada demais. Afinal de contas, o comando de eco foi só o comando 2. Até aí não tem nada de absurdo, tá? O problema começa agora. Eu tive 1.476 comandos começando e eu tive 5 comandos a mais terminando. Isso não faz sentido. Isso mostra que houve alguma imprecisão da SEAL, tá certo? Que colocou que não registrou alguns inícios de comando ou registrou em duplicidade de comandos, términos de comando, tá? Agora, o mais absurdo está aqui. Eu tive 996 comandos em Xingó, de Xingó para Jardim, e apenas 1961 no sentido contrário. Ou seja, tive quase 1.000 comandos a mais numa estação do que na outra. Isso pode se justificar pelo chamado estouro da fila SOI, que é Sequence of Events. Então, às vezes acontece o seguinte: um evento chega no cartão, no cartão de entradas digitais, no SED, e por alguma razão ele não consegue a comunicação com o ACTA-R. Ou então ele até consegue, mas o ACTA-R não consegue dar vazão desses comandos que chegaram até o servidor, tá certo? E ele, como é que eu posso dizer assim? A ACTA-R ele tem um buffer, tá certo? De eventos que chegam até ele, tá? À medida que eles vão sendo enviados, o buffer vai liberando espaço para entrar mais eventos, tá? Quando se recebe uma enxurrada de eventos, o que acontece? Esse buffer enche numa velocidade mais alta do que a rede consegue dar vazão dos eventos que chegam. Com isso, pode haver esse estouro desse buffer, ou seja, o estouro da fila SOI, e ele para de registrar outros eventos, tá? Então, isso pode ser a razão dessa diferença tão grande de comandos, tá bom? E quando a gente vai verificar os eventos, a gente realmente consegue ver a duplicidade de eventos, tá? Aqui eu tenho 2 comandos iguais, aqui eu tenho 3 comandos iguais, aqui eu tenho mais 2, tá? Então, é importante também a gente procurar expurgar essas informações de duplicidade que acontece com frequência quando a gente tem uma enxurrada de eventos, ou de alarmes, ou de comandos, certo? Então, isso é mais uma limitação desse sistema, que é uma ajuda, mas ele não é perfeito, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a última aula. Eu espero que tenha sido de alguma ajuda.
Obrigado pela atenção.